Meu nome é Matheus Almeida Costa, e em uma noite de novembro de 2019, 3 policiais me jogaram da ponte Rio-Niterói. Não foi um acidente. Não foi um mal-entendido. Foi uma execução fria, calculada, motivada por um ódio que eu mesmo havia alimentado durante anos sem perceber. Eu estava voltando de uma vigília na Capela de São José, no centro do Rio, quando presenciei uma discussão violenta entre eles e um grupo de jovens que carregavam uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os policiais chamavam a devoção de idolatria. Diziam que aquilo era coisa de ignorante, que a Bíblia proíbe adorar imagens. Os jovens tentavam explicar, mas quanto mais falavam, mais agressivos eles ficavam. Um dos policiais, o mais alto, pegou a imagem das mãos de uma menina e jogou no chão. A estátua se partiu em 3 pedaços, e a menina gritou como se tivesse perdido alguém da família. Foi então que eu me aproximei. Eu devia ter ficado calado. Devia ter desviado o olhar, seguido meu caminho, fingido que não vi nada. Mas alguma coisa dentro de mim não permitiu. Não foi coragem. Não foi santidade. Foi raiva. Raiva de ver aquilo tudo acontecendo e me sentir impotente. Me aproximei e disse com a voz firme: respeitem a fé dessas pessoas. Vocês não têm o direito de fazer isso. O policial me olhou de cima a baixo, viu minha batina e riu. Olha só, padre. Você também adora a estátua? Isso é pecado, padre. Você deveria saber. Respondi que não era adoração, era devoção, que havia uma diferença, mas ele não quis ouvir. Me acusou de desacato à autoridade, disse que eu estava incitando rebelião. Em menos de 5 minutos, me pegaram pelos braços, me arrastaram até a grade da ponte, sem hesitar, me lançaram para a morte nas águas escuras, 72 metros abaixo. A queda foi rápida, mas pareceu eterna. O vento cortava meu rosto com uma força que eu nunca tinha sentido. O barulho da ponte foi desaparecendo, e só restava o som do ar me esmagando, me empurrando para baixo. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Só um gemido abafado, inútil. Pensei na minha mãe, Dona Helena, que sempre me dizia: Matheus, você defende a igreja, mas esqueceu de amar as ovelhas. Pensei nos fiéis que eu nunca abracei, nas orações que eu recitava sem sentir, nas missas frias que eu celebrava como quem cumpre protocolo. A água me engolou com uma força brutal, e eu afundei. Tentei nadar, mas meu corpo não respondia. A corrente me arrastava, e eu sentia os pulmões queimando, pedindo ar, mas só havia água. Naquele momento, entendi que toda a minha teologia não valia nada. Eu estava morrendo sozinho, sem ter realmente amado ninguém. Eu era conhecido como o padre intelectual da diocese. Formado em teologia na Europa, sempre defendia a fé com argumentos racionais, desprezando o que considerava devocionismo exagerado dos fiéis simples. Achava que rosários, procissões e imagens eram coisas para quem não entendia a verdadeira doutrina. Celebrava missas técnicas, impecáveis, mas frias. Meus sermões eram aulas, não abraços. Os paroquianos me respeitavam pela inteligência, mas poucos se sentiam acolhidos. Minha mãe sempre tentou me avisar. Ela dizia que eu tinha o conhecimento, mas faltava o calor. Eu ignorava. Achava que ela não entendia o peso da minha missão, que ela era simples demais para compreender a profundidade da fé verdadeira. Eu cresci em uma família católica tradicional, mas não fervorosa. Meu pai, Sr. Bernardo, era comerciante e via a religião como um dever social, não como uma experiência pessoal. Minha mãe, ao contrário, rezava todos os dias diante de uma imagem de Nossa Senhora, acendia velas, fazia novenas. Eu achava aquilo bonito quando criança, mas conforme fui crescendo e estudando, comecei a achar aquilo primitivo. Quando entrei no seminário, aos 18 anos, eu queria ser diferente. Queria ser o padre que ensinava, que explicava, que trazia a teologia moderna para o povo. Passei 6 anos estudando na Europa, voltei com diplomas, certificados, fluência em latim e grego. Voltei preparado para revolucionar a paróquia. Mas o que eu não sabia é que eu tinha voltado vazio. Logo nos primeiros meses como padre ordenado, comecei a me incomodar com os fiéis. Achava que eles faziam tudo errado. Rezavam o terço de forma mecânica, pediam milagres como se Deus fosse um balconista de desejos, acendiam velas sem entender o simbolismo. Eu corrigia, explicava, ensinava. Mas quanto mais eu ensinava, mais distante eu ficava deles. As pessoas pararam de me procurar para pedir oração. Pararam de me convidar para almoços de domingo. Eu me tornei o padre que as pessoas respeitavam, mas não amavam. E eu achava que estava tudo bem, porque eu não estava ali para ser amado.
Eu estava ali para ensinar a verdade. A queda daquela ponte não começou na noite de novembro de 2019. Ela começou anos antes, quando eu decidi que a minha fé era superior à fé dos outros. Quando eu olhei para a devoção simples de Dona Helena, da menina que carregava a imagem de Nossa Senhora, e desprezei aquilo. Eu não percebi que estava me afastando de Deus ao me afastar das pessoas. Não percebi que a verdadeira fé não está nos livros, mas na entrega humilde ao mistério que nos protege mesmo quando caímos. Debaixo da água, tudo ficou escuro. Senti raiva de Deus, raiva de mim mesmo. Por que estou aqui? Eu dediquei minha vida a você. Mas nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio gelado da morte. Meus músculos travaram, minha visão embaçou. Eu não tinha mais forças. Senti que estava sendo punido por toda a arrogância, por ter tratado a fé como uma competição intelectual, por ter esquecido que ser padre era servir, não ensinar. A última imagem que passou pela minha mente foi a de Dona Helena ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando por mim. Eu tinha zombado daquilo tantas vezes. Tinha dito a ela que não precisava de imagens para rezar, que Deus estava em todo lugar. Mas agora, afundando naquela água fria, eu entendia. Ela não rezava para a imagem. Ela rezava através da imagem. E eu nunca tinha entendido a diferença. Eu comecei a lembrar de coisas que eu tinha esquecido. Lembrei de um dia, 3 anos antes, quando uma senhora idosa me procurou depois da missa e pediu para eu benzer um terço que ela tinha ganhado da filha. Eu disse que não era necessário, que a oração já era uma bênção por si só, que ela não precisava de rituais supersticiosos. Ela me olhou com tristeza, guardou o terço na bolsa e nunca mais voltou a falar comigo. Lembrei de um jovem que me pediu para rezar uma missa em intenção da mãe dele, que tinha morrido de câncer. Ele queria que eu colocasse uma foto dela no altar. Eu disse que não era protocolo, que a missa era para todos os fiéis, não para uma pessoa específica. Ele insistiu, chorou, mas eu mantive minha posição. Ele saiu da igreja sem dizer nada, e eu achei que tinha feito o certo. Agora, debaixo da água, eu via o quanto eu estava errado. Eu tinha defendido a doutrina, mas havia esquecido das pessoas. Eu tinha protegido a liturgia, mas havia desprezado a dor. Eu tinha estudado a palavra, mas não tinha vivido o amor. E ali, naquele momento, eu entendia que Deus não queria um padre correto. Ele queria um padre presente. Mas era tarde demais. Eu estava morrendo, e nada do que eu tinha aprendido nos livros podia me salvar agora. Antes de desmaiar, com os últimos segundos de consciência, murmurei dentro da água: Maria, se você existe, me ajuda. Eu errei. Perdoa esse tolo. Não foi uma oração bonita, não foi teológica. Foi um pedido desesperado de alguém que finalmente reconhecia que não tinha controle sobre nada. Senti vergonha, medo, mas também uma entrega total. Se eu ia morrer, que fosse reconhecendo minha pequenez. Eu, que sempre me achei grande, agora era apenas um homem afogado, pedindo socorro para quem eu tinha desprezado durante anos. De repente, senti algo me segurar por baixo dos braços. Não eram mãos humanas. Era como se uma força invisível me empurrasse para cima com uma delicadeza impossível. Meu corpo foi erguido até a superfície, e eu respirei. O ar entrou nos meus pulmões com uma dor aguda, mas era vida. Eu estava vivo. Olhei ao redor, ainda tonto, e estava flutuando sobre as ondas, mas não afundava. A correnteza tinha parado ao meu redor, como se houvesse uma bolha de calmaria. Um barco pesqueiro apareceu do nada e me resgatou. O pescador, um senhor chamado Osvaldo, me olhou assustado e disse: Padre, eu vi uma mulher de branco sobre a água, segurando o senhor. Quando cheguei perto, ela sumiu. Eu não respondi. Não conseguia falar. Só chorava. Chorava de alívio, de vergonha, de gratidão. Osvaldo me cobriu com uma manta e me levou para o porto. Chamou uma ambulância, e eu fui levado ao hospital. Nos dias seguintes, acordei com costelas fraturadas, mas vivo. A notícia se espalhou, e os fiéis vieram me visitar com flores e orações. Eu, que sempre evitava essas demonstrações de afeto, chorei como criança. Pedi perdão à minha mãe, aos paroquianos, a Deus. Passei a enxergar a vida com outros olhos. As imagens não eram ídolos, eram janelas para o sagrado. As procissões não eram superstição, eram atos de amor. A devoção que eu desprezava me salvou. Minha mãe foi a primeira a me visitar. Ela entrou no quarto do hospital com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Segurou minha mão e disse apenas: Ela te ouviu, Mateus. Ela sempre te ouviu. Eu perguntei quem, e ela respondeu: Nossa Senhora.
Eu peço por você todos os dias diante dela. Eu sabia que um dia você ia entender. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Toda a minha arrogância, toda a minha certeza, tudo desmoronou. Eu abracei minha mãe e chorei no colo dela como não fazia desde criança. E enquanto chorava, eu sentia um peso enorme sendo tirado de mim, como se anos de orgulho estivessem sendo lavados. Você já se sentiu assim também? Como se tudo que você acreditava estivesse errado, e a verdade estivesse nas mãos de quem você menos esperava. Fiquei internado por uma semana. Nesse tempo, algo estranho começou a acontecer. Eu começava a sentir um cheiro de rosas toda vez que fechava os olhos. Não havia flores no quarto. Perguntei às enfermeiras se alguém tinha trazido rosas, mas elas disseram que não. Achei que fosse efeito dos remédios, mas o cheiro era tão real, tão presente, que eu não conseguia ignorar. Uma noite, acordei de madrugada e vi uma luz suave no canto do quarto. Não era a luz do corredor, nem da janela. Era uma luz azulada, calma, que pulsava devagar. Fiquei olhando por alguns segundos, sem medo, apenas curioso. A luz desapareceu aos poucos, mas deixou uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. Quando recebi alta, voltei para a casa paroquial. Tudo estava como eu tinha deixado, os livros arrumados nas prateleiras, os papéis organizados na mesa, a batina pendurada atrás da porta. Mas eu não era mais o mesmo. Olhei para aqueles livros, para aquelas anotações de sermões antigos, e não reconheci mais quem tinha escrito aquilo. Parecia que outro homem tinha vivido ali, um homem que eu não queria mais ser. Peguei alguns dos cadernos e comecei a ler os sermões que eu tinha preparado ao longo dos anos. Eram textos tecnicamente perfeitos, cheios de citações bíblicas, referências teológicas, argumentos sólidos. Mas não havia vida neles. Não havia amor. Eram palavras vazias, construídas para impressionar, não para acolher. Decidi que eu precisava voltar à igreja, mas não como antes. Não como o padre que ensinava, mas como o padre que ouvia. Marquei uma missa de ação de graças pela minha recuperação, e avisei a comunidade. Esperava que poucas pessoas fossem, porque eu nunca tinha sido querido de verdade. Mas quando cheguei à igreja naquela manhã de domingo, ela estava lotada. Havia gente nos bancos, nos corredores, até do lado de fora. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer. As pessoas me olhavam com expectativa, mas também com carinho. Dona Helena estava na primeira fila, com um terço nas mãos. Ela sorriu para mim, e eu soube que estava na hora de dizer a verdade. Subi ao altar, mas não comecei a missa. Peguei o microfone e falei diretamente para as pessoas. Eu passei anos achando que estava fazendo o certo. Achando que minha função era ensinar vocês, corrigir vocês, mostrar o caminho. Mas eu estava errado. Eu esqueci que ser padre é estar com as pessoas, não acima delas. Eu desprezei a fé de vocês porque achava que a minha era mais verdadeira. Mas quando eu estava morrendo, afundando naquela água, foi a fé que eu desprezava que me salvou. Foi Maria, a mesma Maria que muitos de vocês rezam todos os dias, que me segurou. E eu vim aqui hoje pedir perdão. Perdão por ter sido orgulhoso. Perdão por não ter amado vocês como deveria. Perdão por ter esquecido que a igreja somos nós, juntos, e não eu sozinho. O silêncio na igreja foi total. Eu vi algumas pessoas chorando, outras com as mãos sobre o peito. Dona Helena se levantou, subiu ao altar e me abraçou. E então, uma a uma, as pessoas começaram a se aproximar. Formou-se uma fila, e cada pessoa me abraçava, me tocava, me dizia palavras de perdão. Eu chorei tanto naquele dia que achei que não tinha mais lágrimas. Mas elas não paravam de vir. Era como se anos de dureza estivessem derretendo, sendo lavados por cada abraço, por cada palavra gentil. Depois da missa, uma jovem se aproximou de mim. Era a menina que carregava a imagem de Nossa Senhora na noite da ponte. Ela segurava uma nova imagem, igual à que tinha sido quebrada. Padre, eu trouxe essa para o Senhor. Quero que fique no altar, para lembrar que ela sempre esteve aqui, esperando. Peguei a imagem nas mãos e senti um peso imenso. Não era o peso da estátua, mas o peso de tudo que eu tinha negado, de tudo que eu tinha recusado. Coloquei a imagem no altar, ao lado do crucifixo, e rezei. Rezei como minha mãe rezava, com o coração aberto, sem palavras rebuscadas, apenas com gratidão. Nos meses seguintes, comecei a mudar a forma como celebrava as missas. Passei a incluir momentos de oração espontânea, onde as pessoas podiam pedir por suas intenções em voz alta. Inicialmente, o silêncio era desconfortável, porque ninguém estava acostumado.
Mas aos poucos, as vozes começaram a surgir. Por minha filha doente, pelo meu marido que está desempregado, pela paz na minha família. E eu ouvia cada pedido como se fosse o mais importante do mundo. Porque agora eu entendia que era. Comecei a visitar os enfermos nas casas, algo que eu raramente fazia antes. Levava a comunhão, mas também levava meu tempo, minha presença. Sentava ao lado da cama, segurava a mão, ouvia histórias. Descobri que muitas pessoas tinham vidas ricas, cheias de experiências, mas eu nunca tinha perguntado. Eu tinha falado tanto durante anos que nunca tinha dado espaço para elas falarem. Agora, eu ficava em silêncio, e era nesse silêncio que Deus aparecia. Não nas minhas palavras, mas nas delas. Um dia, recebi a visita de um dos policiais que tinha me jogado da ponte. Ele apareceu na porta da casa paroquial, com um uniforme, mas com o rosto diferente. Estava pálido, trêmulo, os olhos vermelhos. Padre, eu preciso falar com o senhor. Convidei-o para entrar, ofereci café, mas ele recusou. Sentou-se na cadeira e começou a chorar. Eu não durmo direito desde aquela noite. Eu vejo o Senhor caindo toda vez que fecho os olhos. Eu achei que o Senhor tinha morrido. Quando soube que estava vivo, fiquei aliviado, mas também com mais culpa. Como o Senhor sobreviveu? É impossível. Eu poderia ter sentido raiva. Poderia ter gritado, exigido justiça, denunciado. Mas quando olhei para aquele homem, só vi dor. Dor igual a que eu tinha sentido. Eu sobrevivi porque alguém me segurou. Alguém que eu desprezava, mas que nunca me abandonou. Ele me olhou confuso. Expliquei o que tinha acontecido, contei sobre a mulher de branco, sobre o pescador, sobre tudo. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, ele disse: "Eu não acredito nessas coisas, padre. Mas eu queria acreditar. Eu queria ter algo que me tirasse esse peso." Perguntei por que ele tinha me jogado da ponte. Ele demorou para responder, mas eventualmente falou. Eu cresci evangélico, numa igreja que pregava contra as imagens. Meu pai era pastor, e ele dizia que católico era tudo idólatra, que iam para o inferno. Eu carregava esse ódio dentro de mim, e quando vi aqueles jovens com a imagem, alguma coisa explodiu. Não foi só ódio religioso. Foi raiva de tudo, da vida, do trabalho, das coisas que não dão certo. E o Senhor estava ali, defendendo eles, e eu senti que o Senhor estava me julgando. Então eu perdi o controle. Entendi naquele momento que o mal nunca é simples. Ele não é só uma escolha fria. É uma mistura de dor, de medo, de coisas que não foram curadas. Aquele homem não era um monstro. Era alguém machucado, que machucou outros porque não sabia lidar com a própria ferida. Eu te perdoo, disse. Ele ergueu os olhos, incrédulo. Como assim? Eu quase te matei. Eu sei. Mas se eu não te perdoar, vou carregar essa raiva para sempre. E eu já carreguei peso demais. Não quero mais. Ele chorou de novo, dessa vez com mais força, e antes de ir embora, pediu para eu rezar por ele. Rezei. Não uma oração bonita. Apenas uma conversa simples com Deus, pedindo paz para aquele homem. Depois desse encontro, algo mudou em mim de forma ainda mais profunda. Eu percebi que não era só sobre perdoar os outros. Era sobre entender que todos nós estamos quebrados de alguma forma. Que todos nós carregamos feridas, e que muitas vezes machucamos porque estamos machucados. Comecei a ver as pessoas com mais compaixão, menos julgamento. Aquele senhor que gritava na missa, que eu sempre achei desrespeitoso, estava na verdade surdo e tentava acompanhar. Aquela mulher que sempre chorava durante os sermões não era dramática, estava passando por um luto profundo. Eu tinha julgado tanto, sem saber de nada. Decidi criar um grupo de oração na paróquia, mas não do jeito tradicional. Não queria que fosse um grupo onde eu ensinava. Queria que fosse um espaço onde as pessoas compartilhassem suas histórias, suas dores, suas vitórias. No primeiro encontro, apareceram apenas 5 pessoas. Mas em poucas semanas, o grupo cresceu para 20, depois 30. As pessoas traziam suas dores, e juntos rezávamos, chorávamos, nos apoiávamos. Eu não era mais o líder. Era apenas um a mais no círculo. Foi em um desses encontros que conheci Débora, uma jovem de 19 anos que tinha tentado tirar a própria vida 2 vezes. Ela contou que cresceu achando que Deus a odiava, porque sofria de depressão e nada parecia melhorar. Eu rezava, mas parecia que Deus não me ouvia. Então parei de rezar. Parei de acreditar. Ouvi sua história com o coração apertado, porque percebi que eu poderia ter sido ela.
Se eu tivesse morrido naquela ponte, teria morrido achando que Deus não me ouvia também. Mas Ele ouvia. Sempre ouviu. Só que às vezes Ele responde de formas que não esperamos. Débora começou a frequentar o grupo regularmente. Aos poucos, ela foi se abrindo, compartilhando mais, sorrindo mais. Um dia, depois de uma das reuniões, ela me abraçou e disse: "Padre, obrigada por criar esse espaço. É a primeira vez que eu sinto que posso ser eu mesma numa igreja." Aquelas palavras me marcaram profundamente. Porque era exatamente isso que eu nunca tinha oferecido antes, um espaço seguro. Eu tinha oferecido doutrina, correção, ensinamento. Mas não tinha oferecido acolhimento. E percebi que o acolhimento é a porta de entrada para tudo. Sem ele, a doutrina não entra. Sem ele, a fé não cresce. Comecei também a reconciliar minha relação com as imagens. Coloquei várias na igreja: Nossa Senhora Aparecida, São José, Santa Teresinha. E toda vez que alguém acendia uma vela diante delas, eu me lembrava de que não era idolatria. Era esperança. Era um gesto de fé de quem acreditava que não estava sozinho. E eu, que quase morri sozinho, entendia perfeitamente a necessidade desse gesto. Passou um ano desde aquela noite na ponte. Um ano de reconstrução, de aprendizado, de muitas lágrimas e também de muitas alegrias. Decidi fazer uma peregrinação à Aparecida do Norte, o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Queria agradecer pessoalmente, de joelhos, diante daquela imagem que eu tinha desprezado por tanto tempo. Fui sozinho, de ônibus, numa viagem de 6 horas. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela, vendo as paisagens passarem, e me lembrei de quantas vezes eu tinha viajado para congressos de teologia, para encontros intelectuais, mas nunca tinha feito uma peregrinação simples, apenas para rezar. Quando cheguei ao santuário, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas. Milhares de fiéis, de todas as idades, de todos os lugares. Vi gente ajoelhada, rezando o terço. Vi gente chorando diante da imagem. Vi gente acendendo velas, deixando bilhetes, fazendo promessas. E ali, no meio de toda aquela fé simples, eu me senti em casa pela primeira vez. Não era a casa dos livros, dos títulos, das discussões teológicas. Era a casa do povo de Deus, a casa de quem acredita, mesmo sem entender tudo. Entrei na basílica e fui até o nicho onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ajoelhei-me e comecei a chorar. Chorei tudo que eu não tinha chorado nos anos de orgulho. Chorei por cada pessoa que eu tinha magoado com minha frieza. Chorei por cada oportunidade de amor que eu tinha perdido. E enquanto chorava, senti aquela paz de novo. Aquela paz que tinha sentido quando ela me segurou na água. Não era uma paz que vinha de mim. Era uma paz que vinha de fora, que me envolvia, que me acalmava. Fiquei ali por horas. Rezei o terço inteiro, algo que eu não fazia desde o seminário. Cada Ave Maria era uma conversa, um agradecimento, um pedido de perdão. Quando terminei, levantei e fui até a sala de exvotos. Ali estão expostos os testemunhos de milagres, as graças alcançadas. Vi fotos de pessoas que foram curadas, cartas de gratidão, objetos que representavam libertações. E pensei, eu também deveria deixar algo. Mas o que eu poderia deixar? Não tinha uma foto do resgate, não tinha um objeto simbólico. Então peguei um papel e escrevi: "Obrigado por me ensinar que a fé não está nos livros, mas no amor. Padre Mateus." Deixei ali, junto com tantos outros pedidos, e saí do santuário renovado. Na volta para casa, sentei ao lado de uma senhora que também tinha ido à Aparecida. Ela me contou que estava cumprindo uma promessa. Tinha prometido a Nossa Senhora que, se o filho se curasse do câncer, ela iria ao santuário a pé. E ele se curou, padre. Os médicos não sabem explicar, mas ele está curado. Então eu vim a pé, foram 7 dias de caminhada, mas eu precisava agradecer. Ouvi sua história com admiração. Aquela mulher tinha uma fé que eu nunca tinha tido. Uma fé que movia montanhas, que vencia o impossível, que não precisava de explicações. Quando voltei à paróquia, decidi que queria organizar uma romaria anual à Aparecida com os fiéis. Não seria apenas uma viagem turística. Seria uma peregrinação de fé, onde cada pessoa poderia levar suas intenções, suas dores, suas gratidões. A primeira romaria aconteceu 3 meses depois, e foram 50 pessoas. A segunda, 6 meses depois, foram 120. E hoje, 2 anos depois daquele dia na ponte, já organizamos 4 romarias, e cada uma delas me ensina algo novo sobre a fé do povo de Deus. Foi durante uma dessas romarias que aconteceu algo que me marcou profundamente.
Um jovem de 22 anos, chamado Henrique, se aproximou de mim no ônibus e disse: "Padre, eu preciso contar uma coisa. Eu estava planejando me matar. Tinha tudo organizado, até o dia. Mas minha avó me convenceu a vir nessa romaria. Eu vim sem fé nenhuma, só para não magoá-la. Mas quando eu cheguei no santuário, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Senti que eu não estava sozinho. E agora eu não quero mais morrer. Eu quero viver." Abracei Henrique e chorei com ele. Porque ali estava a prova de que Deus age através da fé simples. Não foi um argumento teológico que salvou aquele jovem. Não foi um sermão eloquente. Foi a fé de uma avó que insistiu, que orou, que acreditou. E foi a presença silenciosa de Nossa Senhora que tocou o coração dele. Naquele momento, entendi que meu papel não era convencer ninguém. Era apenas criar espaços onde Deus pudesse agir. Comecei também a estudar mais sobre a devoção mariana. Li livros de santos que eu tinha ignorado antes, como São Luís Maria Grignion de Montfort, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresinha. Descobri que a devoção a Maria não era superstição, era um caminho seguro para Jesus. Ela sempre aponta para Ele, nunca para si mesma. E quanto mais eu me consagrava a ela, mais perto eu me sentia de Cristo. Será que no fim, todos estamos buscando o mesmo abraço, não é? Aquele abraço que nos diz que não estamos sozinhos, que somos amados, que há um sentido maior para tudo. 2 anos depois da queda, recebi um convite inesperado. O bispo da diocese queria me transferir para uma paróquia maior, numa região mais central da cidade. Era uma promoção, um reconhecimento do trabalho que eu tinha feito. Mas quando recebi o convite, senti um aperto no peito. Eu não queria sair daquela paróquia pequena, daquelas pessoas que me ensinaram a amar. Elas tinham me visto cair, tinham me visto renascer, e eu não queria abandoná-las. Fui conversar com o bispo e expliquei meus sentimentos. Ele ouviu com paciência e disse: "Padre Mateus, eu entendo sua resistência. Mas às vezes Deus nos chama para novos desafios justamente quando estamos confortáveis. Você aprendeu a amar nessa paróquia. Agora é hora de levar esse amor para outros lugares." Saí daquela conversa sem certeza, mas com uma intuição de que ele estava certo. Rezei durante uma semana inteira, pedindo um sinal, uma direção clara. O sinal veio de uma forma que eu não esperava. Durante uma missa, uma criança de 7 anos se aproximou de mim no final e disse: "Padre, minha professora disse que você vai embora. É verdade?" Respondi que ainda não sabia. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: "Se você for, leva a gente no coração, tá? Porque a gente te ama." Naquele momento, entendi. O amor não se perde quando nos movemos. Ele se multiplica. Eu não estava abandonando aquelas pessoas. Estava levando-as comigo, e ao mesmo tempo, estava indo plantar sementes em novos corações. Aceitei a transferência, mas combinei com o bispo que voltaria à antiga paróquia uma vez por mês para celebrar missa. Ele concordou. A despedida foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. A igreja estava lotada, e cada pessoa veio me abraçar, me agradecer, me desejar sorte. Dona Helena, minha mãe, estava lá na primeira fila, chorando, mas com um sorriso no rosto. "Você aprendeu, meu filho. Agora vai ensinar outros a amar como você aprendeu." A nova paróquia era diferente. Maior, mais organizada, mas também mais fria. As pessoas estavam acostumadas com um padre distante, que celebrava missas rápidas e não se envolvia com a comunidade. Nos primeiros meses, senti resistência. Tentei implementar os grupos de oração, as visitas às casas, as romarias, mas poucas pessoas se interessavam. Fiquei desanimado, questionei se tinha feito a escolha certa. Foi quando conheci o Sr. Edmundo, um homem de 70 anos que frequentava a missa todos os dias, mas nunca falava com ninguém. Um dia, decidi sentar ao lado dele depois da missa e apenas perguntar: "Como o senhor está?" Ele me olhou surpreso, como se ninguém nunca tivesse feito aquela pergunta. "Eu estou sozinho, padre. Minha esposa morreu há 5 anos, meus filhos moram longe, e eu venho aqui todo dia porque é o único lugar onde eu me sinto acompanhado. Mas ninguém nunca me perguntou como eu estou." Aquela conversa me abalou. Percebi que eu estava tentando implementar programas, estruturas, mas estava esquecendo do básico: perguntar como as pessoas estão. A partir daquele dia, comecei a chegar mais cedo na igreja e ficar depois da missa, apenas conversando. Sr. Edmundo se tornou meu amigo. Comecei a visitá-lo em casa, a almoçar com ele aos domingos. E aos poucos, outras pessoas começaram a se aproximar também.
Formou-se um pequeno grupo de idosos que se reuniam depois da missa para conversar, tomar café, compartilhar histórias. Foi com esse grupo que organizei a primeira romaria da nova paróquia. Fomos apenas 15 pessoas, mas foi uma das experiências mais bonitas que já vivi. Senhor Edmundo chorou diante da imagem de Nossa Senhora e disse: Padre, obrigado por me fazer sentir parte de algo novamente. Naquele momento, eu soube que estava no caminho certo. Não era sobre números, sobre estruturas, sobre eficiência. Era sobre fazer cada pessoa se sentir vista, amada, importante. Com o tempo, a paróquia foi mudando. Mais pessoas começaram a participar dos grupos de oração. As missas ficaram mais participativas, com mais momentos de silêncio, de oração espontânea. Criei um espaço de escuta, onde as pessoas podiam agendar um horário para conversar comigo, não apenas para confessar pecados, mas para compartilhar suas vidas. Muitas vezes, tudo que elas precisavam era de alguém que ouvisse sem julgar. 3 anos depois da queda, recebi uma carta anônima. Dizia: Padre, eu estava planejando tirar minha vida, mas depois que comecei a frequentar os grupos de oração, eu encontrei uma razão para viver. Obrigado por criar esse espaço. Você salvou minha vida. Guardei aquela carta como um tesouro, porque ela me lembrava que não sou eu quem salva. Sou apenas um instrumento. Quem salva é Deus, através da comunidade, através do amor compartilhado. Comecei também a treinar outros membros da paróquia para serem líderes de grupos de oração. Queria que cada pessoa se sentisse responsável pela comunidade, não apenas eu. Formei 10 líderes no primeiro ano, 20 no segundo. E cada um deles levava o amor para novos lugares, para novas pessoas. A paróquia se tornou uma rede de amor, onde cada pessoa cuidava da outra. 4 anos depois da queda, recebi um telefonema que me abalou profundamente. Era Osvaldo, o pescador que tinha me resgatado naquela noite. Ele estava internado no hospital, com câncer avançado, e queria me ver. Fui imediatamente. Quando entrei no quarto, quase não o reconheci. Estava muito magro, pálido, mas o olhar continuava o mesmo, firme, sereno. Padre Mateus, obrigado por vir. Eu queria falar com o senhor antes de partir. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão. Osvaldo me contou que nunca tinha esquecido aquela noite. Disse que aquela visão da mulher de branco sobre a água o tinha transformado. Eu não era religioso, padre. Pescava, vivia minha vida, mas nunca tinha pensado muito em Deus. Mas depois daquela noite, eu comecei a rezar. Comecei a ir na igreja. E agora, enfrentando a morte, eu não tenho medo. Porque eu sei que ela vai me segurar de novo, como segurou o Senhor. Chorei ouvindo aquelas palavras. Percebi que o milagre daquela noite não tinha salvado apenas a mim. Tinha salvado Osvaldo também. Fiquei com ele durante toda a tarde. Rezamos juntos, conversamos sobre a vida, sobre a morte, sobre o que vem depois. Ele me pediu para celebrar sua missa de corpo presente quando partisse. Prometi que sim. Osvaldo morreu 3 dias depois, em paz, rodeado pela família. A missa foi uma das mais emocionantes que já celebrei. A igreja estava cheia de pescadores, de gente simples que o amava. E enquanto eu celebrava, sentia que Osvaldo estava ali, não mais no caixão, mas livre, finalmente abraçado por aquela mulher de branco que ele tinha visto 5 anos antes. Depois do funeral de Osvaldo, comecei a refletir sobre a morte de uma forma diferente. Durante anos, eu tinha pregado sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, mas sempre de forma teórica, distante. Agora, depois de ter quase morrido, depois de ter visto tantas pessoas partirem, eu entendia que a morte não é o fim. É apenas uma passagem. E que aqueles que amamos nunca se vão completamente. Eles continuam vivos em nós, nas memórias, nas lições que nos deixaram. Decidi criar um ministério de acompanhamento a doentes terminais na paróquia. Treinei voluntários para visitar hospitais, casas de repouso, para estar presente com quem estava enfrentando os últimos dias. Não era sobre converter ninguém, não era sobre doutrinar. Era apenas sobre estar presente, segurar a mão, ouvir, rezar quando pedido. O grupo começou com 5 pessoas, mas em poucos meses já eram 20. E as histórias que eles traziam me comoviam profundamente. Uma das voluntárias, chamada Lúcia, me contou sobre um senhor ateu que ela visitava no hospital. Ele tinha câncer de pulmão e estava morrendo. Não queria oração, não queria conversa sobre Deus. Só queria companhia. Lúcia ia todos os dias, levava café, sentava ao lado dele, conversava sobre futebol, sobre a vida. Um dia, ele disse para ela:
Você é a prova de que Deus existe. Porque você vem aqui todos os dias, sem me cobrar nada, sem me julgar. Se Deus é como você, então eu quero conhecê-lo. Lúcia chorou me contando aquilo. E eu chorei também. Porque ali estava a essência de tudo. Deus se revela através do amor concreto, não através de argumentos. Nessa mesma época, comecei a receber convites para dar palestras em outras paróquias, para contar minha história. Inicialmente, recusei todos. Achava que minha história era privada, que não deveria ser exposta. Mas um dia, o bispo me chamou e disse: Padre Mateus, sua história não é só a sua. É de todos que precisam ouvir que Deus ainda faz milagres. Você tem a obrigação de compartilhar. Refleti muito sobre aquelas palavras e decidi aceitar o próximo convite. A primeira palestra foi numa paróquia pequena, no interior. Fui nervoso, com medo de não saber o que dizer. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram naturalmente. Contei sobre minha arrogância, sobre a queda, sobre o resgate, sobre a transformação. Falei por 1 hora, e no final, as pessoas se aproximaram para agradecer, para contar suas próprias histórias, para pedir oração. Uma mulher me disse: Padre, eu estava pensando em desistir da vida. Mas depois de ouvir sua história, eu percebi que Deus não desiste de nós. Obrigada. Naquele momento, entendi que o bispo estava certo. Minha história não era só minha. Nos anos seguintes, dei dezenas de palestras. Fui a paróquias, escolas, encontros de jovens, retiros espirituais. Cada vez que contava minha história, eu revivia aquela noite, aquela dor, aquela transformação. E cada vez, eu entendia um pouco mais sobre o que Deus tinha feito em mim. Não era sobre me salvar da morte física. Era sobre me salvar da morte espiritual. Era sobre me ensinar que a fé verdadeira não está no conhecimento, mas no amor. Recebi centenas de cartas e mensagens de pessoas que tinham ouvido minha história e tinham sido tocadas. Pessoas que voltaram à igreja depois de anos afastadas. Pessoas que pediram perdão a familiares. Pessoas que decidiram viver de forma diferente. E cada uma dessas histórias me enchia de gratidão. Porque eu sabia que não era mérito meu. Eu era apenas um instrumento. O verdadeiro protagonista era Deus, agindo através da minha pequenez. 5 anos depois da queda, decidi voltar à Ponte Rio-Niterói. Não tinha voltado desde aquela noite, e sentia que precisava fazer aquilo. Precisava fechar um ciclo, encarar o lugar onde quase morri, mas onde também renasci. Fui sozinho, num domingo à tarde. Estacionei o carro e caminhei até o ponto exato de onde tinha sido jogado. Olhei para baixo, para aquela água escura, e não senti mais medo. Senti gratidão. Fiquei ali parado por longos minutos, revivendo cada segundo daquela noite. Lembrei da queda, do desespero, da água me engolindo, da sensação de morte. Mas lembrei também da força que me segurou, da paz que senti, do resgate. E percebi que aquela queda não tinha sido apenas uma tragédia. Tinha sido um chamado. Um chamado para morrer para mim mesmo e renascer para Deus. Enquanto estava ali, um casal se aproximou. Estavam chorando, segurando as mãos, olhando para a água. Percebi que algo estava errado. Me aproximei e perguntei se estavam bem. O homem me olhou com os olhos vermelhos e disse: Nosso filho se jogou dessa ponte há 3 meses. Viemos aqui para sentir que estamos perto dele. Meu coração apertou. Segurei as mãos dos dois e disse: Eu também caí dessa ponte. Mas fui resgatado. E seu filho também foi resgatado, não por um pescador, mas por Deus. Ele não está mais sofrendo. Está em paz. Rezamos juntos ali, no meio da ponte, com o vento batendo forte, com os carros passando. E quando terminamos, o homem me abraçou e disse: Obrigado, Padre. Eu precisava ouvir isso. Eles foram embora, e eu fiquei ali, entendendo que Deus tinha me levado àquele lugar naquele momento exato para estar com aquele casal. Não era coincidência. Era providência. Voltei à paróquia com o coração cheio. Percebi que cada experiência, cada dor, cada encontro, tudo tinha um propósito. Nada era em vão. Comecei a criar um grupo de apoio para familiares de pessoas que tinham tirado a própria vida. Queria oferecer um espaço onde eles pudessem falar, chorar, se apoiar mutuamente, sem julgamento. O primeiro encontro teve apenas 3 famílias. Mas em 6 meses, já eram 15. E as histórias que ouvi ali me partiram o coração, mas também me encheram de esperança. Uma mãe me contou que o filho de 17 anos tinha se matado por causa de bullying na escola. Ela se culpava todos os dias, achando que deveria ter percebido os sinais. Padre, eu não consigo me perdoar.
Eu deveria ter salvado meu filho. Segurei sua mão e disse: você não falhou. Você amou seu filho do jeito que sabia. E ele sabe disso. Agora ele está em paz, e quer que você também encontre paz. Ela chorou muito naquele dia, mas nas semanas seguintes, comecei a ver uma mudança nela. Começou a sorrir de novo, a participar mais, a ajudar outras mães que estavam passando pelo mesmo. O grupo se tornou uma família. Eles se visitavam, se ligavam, se apoiavam nos dias difíceis. E eu, que sempre achei que minha função era ensinar, aprendi com eles que a cura vem do compartilhar, da vulnerabilidade, da presença. Não precisei dar sermões teológicos, apenas estar ali, ouvindo, amando, chorando junto. Nessa época, minha mãe, Dona Helena, começou a ficar doente. Foi diagnosticada com Alzheimer. No início, eram apenas esquecimentos pequenos. Mas com o tempo, ela começou a esquecer nomes, rostos, até de mim. Foi uma das coisas mais dolorosas que já enfrentei. Ver aquela mulher que sempre foi tão lúcida, tão forte, aos poucos se desvanecendo. Mas mesmo na doença, ela continuava rezando. Todas as manhãs, ela pegava o terço e rezava. Às vezes não lembrava as palavras, mas seus lábios se moviam, e eu sabia que ela estava conversando com Maria. Cuidei dela nos últimos 2 anos de vida. Levei-a para morar comigo na casa paroquial, contratei uma cuidadora, mas passava todas as manhãs e noites com ela. Lia para ela, rezava com ela, segurava sua mão. Às vezes ela me olhava e perguntava: quem é você? E eu respondia: sou seu filho, Mateus. Ela sorria e dizia: que nome bonito. E naqueles momentos, eu chorava. Porque percebia que estava perdendo minha mãe aos poucos, mas também estava ganhando uma lição profunda sobre o amor incondicional. Dona Helena morreu numa manhã de domingo, em paz, segurando o terço. Eu estava ao lado dela, rezando. Quando seu último suspiro saiu, senti uma dor imensa, mas também uma paz. Porque eu sabia que ela tinha partido para os braços de Maria, aquela que ela tanto amava, aquela que tinha me salvado naquela noite na ponte. A missa de corpo presente foi linda. A igreja estava lotada de pessoas que ela tinha ajudado, que ela tinha amado, que ela tinha acolhido. E eu percebi que minha mãe tinha sido a verdadeira missionária. Eu apenas aprendi com ela. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Depois da morte de minha mãe, entrei num período de luto profundo. Não era apenas a dor da perda, mas também a sensação de orfandade. Ela tinha sido minha maior apoiadora, minha maior crítica, minha maior intercessora. Passei meses celebrando missas, visitando fiéis, cumprindo minhas obrigações, mas por dentro estava vazio. Foi a primeira vez, desde a queda na ponte, que me senti tão sozinho. Foi nesse período que conheci o Padre Lucas, um jovem recém-ordenado que foi designado para ajudar na paróquia. Ele tinha 28 anos, cheio de energia, de ideias, de vontade de mudar o mundo. E quando o vi, me reconheci. Era exatamente como eu tinha sido anos atrás, cheio de certezas, de planos, de ambições. Mas ao contrário de mim, ele tinha algo que eu não tinha na época: humildade. Ele ouvia, perguntava, pedia conselhos. Nos primeiros meses, trabalhamos juntos. Eu celebrava as missas principais, e ele as secundárias. Eu coordenava os grupos, e ele participava. Mas aos poucos, comecei a passar mais responsabilidades para ele. Não porque eu queria me afastar, mas porque percebi que ele estava pronto. E que meu papel agora era formar, não apenas executar. Padre Lucas me procurou um dia e disse: Padre Mateus, eu quero aprender com o Senhor. Conte-me sua história completa, desde o início. Sentamos numa tarde inteira, e contei tudo. A arrogância, a queda, o resgate, a transformação, os anos de aprendizado. Ele ouviu em silêncio, apenas fazendo algumas perguntas. Quando terminei, ele disse: obrigado por ser transparente. Eu achava que padres tinham que ser perfeitos, mas agora entendo que somos apenas humanos, tentando seguir a Deus da melhor forma. Aquela conversa me fez perceber algo importante. Eu precisava formar novos padres, não apenas no conhecimento teológico, mas na vivência espiritual. Propus ao bispo criar um programa de mentoria para padres jovens, onde padres mais experientes acompanhariam os recém-ordenados nos primeiros anos de ministério. O bispo adorou a ideia e me pediu para coordenar o programa. Nos 2 anos seguintes, formei 10 padres jovens. Nos reuníamos mensalmente para compartilhar experiências, dificuldades, aprendizados. Não era uma aula, era uma conversa entre irmãos.
E cada história que ouvia me ensinava algo novo. Percebi que as dificuldades que eu enfrentei não eram únicas. Muitos padres lutavam com orgulho, com solidão, com dúvidas. E poder criar um espaço seguro para eles falarem sobre isso foi uma das coisas mais gratificantes que já fiz. Um dos padres do grupo, Padre Antônio, estava passando por uma crise vocacional. Achava que tinha feito a escolha errada, que não estava preparado para o sacerdócio. Conversamos longamente, e compartilhei com ele que eu também tinha passado por momentos de dúvida, especialmente depois da queda. Padre Antônio, a vocação não é sobre ser perfeito. É sobre ser fiel. E fidelidade não significa nunca cair. Significa levantar sempre que cair. Ele chorou, e disse que aquelas palavras tinham sido exatamente o que precisava ouvir. Meses depois, ele me procurou e disse que tinha decidido continuar, mas com uma perspectiva diferente. Não mais como quem tem todas as respostas, mas como quem caminha junto com o povo. 7 anos depois da queda, recebi um convite para escrever um livro contando minha história. Inicialmente, recusei. Achava que não era escritor, que não tinha nada de especial para compartilhar. Mas o editor insistiu, dizendo que muitas pessoas precisavam ouvir aquela história. Depois de muito rezar, decidi aceitar. Passei um ano escrevendo, revivendo cada momento, cada dor, cada alegria. Foi um processo doloroso, mas também libertador. O livro foi publicado com o título Da Queda ao Abraço. Não esperava que tivesse grande repercussão, mas para minha surpresa, em poucos meses já tinha vendido milhares de cópias. Comecei a receber mensagens de leitores de todo o Brasil, contando como o livro tinha tocado suas vidas. Uma mulher me escreveu dizendo que estava prestes a se divorciar, mas depois de ler o livro, decidiu dar uma nova chance ao casamento. Um jovem disse que estava envolvido com drogas, mas a história o inspirou a buscar tratamento. Um padre idoso me escreveu dizendo que tinha recuperado a paixão pelo ministério depois de ler o livro. Cada mensagem dessas me enchia de gratidão, mas também de humildade. Porque eu sabia que não era minha eloquência ou talento literário que estava tocando as pessoas. Era a verdade nua e crua de uma vida que foi quebrada e restaurada por Deus. E essa verdade ressoa em todos nós, porque todos, de alguma forma, já caímos e precisamos ser resgatados. Com a repercussão do livro, os convites para palestras aumentaram. Passei a viajar mais, a conhecer realidades diferentes, a ouvir histórias incríveis de fé. E em cada lugar que ia, eu aprendia algo novo. Aprendi que Deus age de formas infinitas, que não existe um único caminho para Ele, que cada pessoa tem sua própria história de queda e resgate. E que meu papel era apenas testemunhar, apenas compartilhar, apenas apontar para aquela que me segurou quando eu caí, Maria, mãe de todos nós. Hoje, 10 anos depois daquela noite na Ponte Rio-Niterói, olho para trás e vejo um homem completamente diferente. O Padre Mateus de antes não existe mais. Ele morreu naquela água fria, afogado pelo próprio orgulho. O homem que sobreviveu é alguém que aprende todos os dias a amar, a ser humilde, a estar presente. Continuo celebrando missas, mas agora cada missa é uma oração viva, não um protocolo. Continuo pregando, mas agora meus sermões são testemunhos, não aulas. Continuo sendo padre, mas agora meu sacerdócio é sobre estar com as pessoas, não acima delas. E essa mudança não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas. Mas cada dia eu escolho de novo, escolho o amor em vez do julgamento, escolho a presença em vez da distância, escolho a humildade em vez da arrogância. A paróquia que coordeno hoje é um reflexo dessa transformação. Não é a maior, não é a mais organizada, não é a mais tradicional. Mas é uma paróquia onde as pessoas se sentem acolhidas. Onde o pecador não tem medo de entrar. Onde o ferido encontra cura. Onde o perdido encontra direção. E isso não é mérito meu. É o resultado de uma comunidade que aprendeu junto comigo que a igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. Mantenho contato com muitas pessoas que fizeram parte dessa caminhada. O policial que me jogou da ponte me visita todo ano no aniversário da queda. Trazemos flores juntos e jogamos na água, em memória daquele homem que morreu para que outro pudesse viver. Padre Lucas hoje é vigário de uma paróquia no interior e aplicou tudo que aprendemos juntos. Os jovens do grupo de oração original se tornaram líderes em suas comunidades. Senhor Edmundo faleceu há 2 anos, mas antes de partir, me disse: Padre, obrigado por me fazer sentir que minha vida teve valor. Essas palavras estão gravadas no meu coração. Ainda visito a antiga paróquia uma vez por mês, como prometido. E cada vez que chego lá,
Sinto que estou voltando para casa. As pessoas me abraçam, me contam novidades, me pedem oração. E eu, que passei anos evitando o afeto, hoje me nutro dele. Porque entendi que o amor humano é o caminho mais direto para o amor divino. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua no altar principal da minha paróquia. Todos os dias, antes de sair, passo diante dela e agradeço. Agradeço por ela ter me segurado quando eu caí. Agradeço por ela ter orado por mim através da minha mãe durante todos aqueles anos. Agradeço por ela continuar intercedendo por cada pessoa que entra naquela igreja buscando esperança. Recentemente, um jovem padre me procurou. Ele estava passando por uma crise, achando que não era bom o suficiente, que estava falhando. Sentei com ele e disse: "Você sabe o que aprendi? Que Deus não nos chama porque somos bons. Ele nos chama apesar de não sermos. E então, no processo, Ele nos transforma. Mas a transformação vem através das quedas, não apesar delas." Ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigado. Eu precisava ouvir isso." E naquele momento, percebi que o ciclo continua. Eu caí e fui resgatado. Agora, posso ajudar outros que estão caindo. Se você me perguntar qual foi a maior lição que aprendi nesses 10 anos, eu diria que Deus está nos detalhes. Não está apenas nas grandes visões, nos milagres espetaculares. Está no abraço sincero, no olhar atento, na presença silenciosa. Está na vela acesa diante de uma imagem. Está no terço rezado com fé simples. Está na devoção que eu desprezava, mas que me salvou. Hoje, quando olho para a Ponte Rio-Niterói, não vejo mais o lugar onde quase morri. Vejo o lugar onde nasci de novo. Vejo o lugar onde Deus me mostrou que Ele é maior que minha teologia, mais profundo que meus estudos, mais amoroso que minha compreensão limitada. E agradeço por cada segundo daquela queda. Porque foi preciso cair para aprender a voar. Minha vida não é perfeita. Ainda enfrento dificuldades, ainda tenho dias de dúvida, ainda luto contra o orgulho que às vezes tenta voltar. Mas agora sei que não estou sozinho. Sei que há uma força me segurando, me guiando, me amando incondicionalmente. E essa certeza transforma tudo. Se você está lendo isso agora, e está passando por alguma queda, seja ela física, emocional, espiritual, quero que saiba, você não está sozinho. Há um amor maior esperando para te segurar. Há uma Mãe Celeste pronta para interceder por você. Há uma comunidade de fé pronta para te acolher. Você só precisa fazer uma coisa: se entregar. Largar o orgulho, reconhecer sua pequenez, pedir ajuda. Porque é no fundo do poço que encontramos a mão que nos ergue. Meu nome é Mateus Almeida Costa. Fui jogado da Ponte Rio-Niterói há 10 anos. Deveria ter morrido, mas fui resgatado. E hoje, vivo para contar que Deus ainda faz milagres. Que Maria ainda intercede por seus filhos. Que a fé simples ainda move montanhas. E que o amor sempre, sempre vence. Que a paz que eu encontrei naquela água, nos braços daquela mulher de branco, seja a paz que você também encontre. E que possamos todos, um dia, nos encontrar no abraço eterno daquele que nunca nos abandona. Amém. Há algo que ainda não contei, e que talvez seja a parte mais importante de toda essa história. Nos últimos 3 anos, comecei a perceber um padrão nas pessoas que me procuravam. Não eram apenas católicos fervorosos. Eram pessoas afastadas da fé, pessoas magoadas pela igreja, pessoas que tinham desistido de Deus. E quando conversava com elas, percebia que a ferida era sempre a mesma. Tinham sido julgadas, rejeitadas, condenadas por outros católicos ou por padres que, como eu no passado, valorizavam mais a doutrina do que a pessoa. Um caso me marcou profundamente. Rafaela, uma jovem de 25 anos, me procurou depois de assistir a uma das minhas palestras. Ela chorava compulsivamente, e levou quase meia hora para conseguir falar. Quando finalmente conseguiu, contou que tinha engravidado aos 17 anos, fruto de um relacionamento abusivo. Foi procurar ajuda na igreja que frequentava desde criança, mas o padre da época a humilhou publicamente, dizendo que ela tinha trazido vergonha para a comunidade, que era uma pecadora impenitente. Ela nunca mais voltou. Padre Mateus, eu odeio Deus há 8 anos. Mas quando ouvi sua história, algo dentro de mim se quebrou. Será que ainda há lugar para mim? Segurei as mãos de Rafaela e chorei com ela. Porque percebi que eu poderia ter sido aquele padre. Eu poderia ter sido a pessoa que a condenou, que a afastou de Deus. E quantas Rafaelas eu tinha criado nos meus anos de arrogância? Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa da minha frieza, do meu julgamento, da minha incapacidade de amar? Rafaela, há lugar para você. Sempre houve.
E peço perdão em nome de todos os padres que te machucaram. Eles estavam errados. Deus nunca te abandonou. Fomos nós, os que deveríamos te acolher, que falhamos. Rafaela começou a frequentar a paróquia. Nos primeiros meses, sentava-se sempre no último banco, como se não merecesse estar ali. Mas aos poucos, foi se aproximando. Participou dos grupos de oração, começou a se abrir, a compartilhar sua história. E sua transformação foi tão profunda que, 2 anos depois, ela se tornou coordenadora do Ministério de Acolhimento da paróquia. Hoje, ela é a primeira pessoa que recebe os visitantes, especialmente aqueles que chegam feridos, afastados, com medo. E ela faz exatamente o que precisava ter recebido: acolhe sem julgar, ama sem condicionar, abraça sem perguntar de onde vieram. A história de Rafaela me fez criar um novo ministério na paróquia, o Ministério da Reconciliação. Não era sobre o sacramento da confissão, mas sobre reconciliar pessoas afastadas com a igreja. Treinamos voluntários para ouvir histórias de mágoa, de dor, de rejeição. E depois, quando a pessoa estava pronta, organizávamos um momento de reconciliação, onde pedíamos perdão em nome da igreja, em nome de todos que falharam. Não era um ritual formal. Era simplesmente um abraço, uma conversa sincera, um reconhecimento de que erramos e queremos recomeçar. Nos últimos 2 anos, mais de 100 pessoas passaram por esse processo. E as histórias eram todas diferentes, mas a ferida era sempre a mesma. Tinham sido rejeitadas quando mais precisavam de acolhimento. Homossexuais expulsos das comunidades. Divorciados impedidos de comungar. Jovens mães solteiras humilhadas. Pessoas com dúvidas de fé taxadas de hereges. E cada história me partia o coração, porque eu via meu reflexo em cada uma delas. Eu tinha sido o padre que causava essas feridas, não diretamente naquelas pessoas, mas em tantas outras ao longo dos anos. Um dia, durante uma reunião do ministério, um dos voluntários me perguntou: Padre Mateus, por que a igreja machuca tanto? Se somos chamados a amar, por que afastamos as pessoas? Fiquei em silêncio por um tempo, pensando na resposta. E então disse: porque às vezes nos esquecemos que antes de sermos igreja, somos pessoas. Pessoas feridas, com medos, com inseguranças. E quando não curamos nossas próprias feridas, acabamos ferindo outros. A rigidez é uma forma de se proteger. O julgamento é uma forma de se sentir superior. A frieza é uma forma de não se envolver. Eu sei disso porque vivi isso. E só mudei quando caí, quando perdi todo o controle, quando precisei ser resgatado. Às vezes é preciso cair para aprender a levantar com compaixão. Essa conversa gerou uma reflexão profunda no grupo. Decidimos que, além de acolher pessoas afastadas, precisávamos trabalhar na cura interna da própria comunidade. Criamos retiros de cura interior, onde os próprios fiéis podiam trabalhar suas feridas, seus julgamentos, suas durezas. E foi incrível ver a transformação. Pessoas que eram rígidas se tornaram acolhedoras. Pessoas que julgavam aprenderam a aceitar. Pessoas que eram frias aprenderam a abraçar. Hoje, quando celebro a missa de domingo e olho para a assembleia, vejo rostos diversos. Vejo o senhor conservador que está aprendendo a aceitar o jovem tatuado. Vejo a senhora tradicional conversando com a mãe solteira. Vejo o casal de idosos abraçando o rapaz que acabou de assumir sua orientação sexual. E sei que isso não é perfeito. Ainda há conflitos, ainda há resistências, ainda há julgamentos. Mas há movimento. Há vida. Há amor tentando vencer o medo. E eu, que quase morri afogado pelo próprio orgulho, hoje vivo para garantir que ninguém mais se afogue na rigidez de uma fé sem amor. Porque aprendi que Deus não nos salvou para sermos juízes. Nos salvou para sermos pontes. Pontes entre o céu e a terra, entre o sagrado e o humano, entre o ferido e o curador. E essa é a missão que carrego todos os dias, até o dia em que finalmente atravessar a ponte definitiva e encontrar, face a face, aquela que me segurou quando eu caí. 11 anos depois da queda, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta de um presídio em São Paulo. Era de um dos outros 2 policiais que estavam na ponte naquela noite. O que me jogou estava preso por homicídio. A carta dizia: Padre Mateus, meu nome é Rodrigo Silva. Eu era um dos policiais naquela noite. Não fui eu quem te jogou, mas eu estava lá e não fiz nada para impedir. Carreguei essa culpa durante anos, até que ela me destruiu. Bebi demais, perdi a família, perdi o emprego, e acabei matando um homem numa briga de bar. Estou preso há 3 anos. Um capelão trouxe seu livro para cá, e quando li, soube que precisava escrever. Não espero perdão.
Só queria que soubesse que não passa um dia sem que eu me lembre do seu rosto caindo. E que se você sobreviveu, foi um milagre mesmo. Porque nós não te demos chance nenhuma. Li aquela carta com as mãos tremendo. Não era raiva que eu sentia. Era compaixão. Compaixão por um homem que estava vivendo seu próprio inferno, aprisionado não apenas pelas grades físicas, mas pelas grades da culpa. Respondi no mesmo dia. Escrevi: Rodrigo, obrigado por sua coragem em escrever. Eu te perdoo. E mais do que isso, quero que saiba que Deus nunca desiste de ninguém. Você errou, sim. Mas erro não é destino. É apenas um ponto na história, não o final dela. Se você quiser, eu gostaria de te visitar. 3 semanas depois, estava num ônibus rumo a São Paulo. A viagem durou 6 horas, e durante todo o trajeto, rezei. Rezei por Rodrigo, por sua família, por todas as vidas que tinham sido afetadas por aquela noite. Quando cheguei ao presídio, passei pela revista, pelos corredores frios, pelas portas de ferro. E finalmente, cheguei à sala de visitas. Rodrigo estava sentado, cabisbaixo, com as mãos tremendo. Quando me viu, começou a chorar. Padre, eu não mereço que o senhor esteja aqui. Sentei-me diante dele e disse: Rodrigo, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Mas ele nos dá mesmo assim. Eu também não merecia ser salvo naquela noite. Mas fui. E se fui salvo, foi também para poder estar aqui hoje, diante de você, dizendo que há esperança. Conversamos por 2 horas. Ele me contou toda a sua história. A infância violenta, o pai alcoólatra, a entrada na polícia como uma tentativa de escapar daquele ciclo, mas o ódio que carregava dentro nunca foi curado. Naquela noite, quando vi você defendendo aqueles jovens, alguma coisa dentro de mim explodiu. Não era só sobre religião. Era sobre tudo que eu odiava em mim mesmo e projetava nos outros. Antes de ir embora, rezei com Rodrigo. E pela primeira vez em anos, ele rezou também. Com palavras simples, entrecortadas, mas sinceras. Prometi que voltaria. E voltei. Uma vez por mês, durante os próximos 2 anos, fiz aquela viagem de 6 horas para passar 2 horas com ele. Levava livros, conversávamos sobre fé, sobre perdão, sobre recomeço. E aos poucos, vi um homem renascer. Não era mais o policial violento. Era um homem quebrantado, humilde, sedento por transformação. Rodrigo começou a participar do grupo de oração do presídio. Tornou-se líder. Ajudava outros detentos que estavam desesperados, que queriam desistir. E um dia, ele me disse: Padre, eu nunca vou poder desfazer o que fiz. O homem que matei nunca vai voltar. Mas talvez, se eu puder salvar uma vida aqui dentro, impedir que alguém cometa o mesmo erro que eu, talvez isso conte para algo. Respondi: Rodrigo, isso conta para tudo. Porque redenção não é sobre apagar o passado. É sobre construir um novo futuro. 2 anos depois, Rodrigo teve sua pena reduzida por bom comportamento. Quando saiu, não tinha para onde ir. Sua família o havia rejeitado, seus amigos o abandonaram. Pensei muito e orei. E então, conversei com o bispo. Excelência, há um homem que precisa de uma chance. Ele errou gravemente, mas está transformado. Posso trazê-lo para trabalhar na paróquia? O bispo ficou em silêncio por um tempo, depois disse: Padre Mateus, você está pedindo para trazer um ex-presidiário, que participou da tentativa de assassinato contra você, para trabalhar na sua paróquia? Respondi: sim. Porque é exatamente isso que Jesus faria. Rodrigo veio morar na casa paroquial. Começou trabalhando na manutenção, cuidando do jardim, limpando a igreja. No início, alguns paroquianos ficaram desconfiados. Mas quando contei a história completa, quando expliquei quem ele era e como tinha sido transformado, a comunidade o acolheu. Não foi fácil. Houve resistência, houve medo. Mas aos poucos, as pessoas começaram a ver o que eu via. Um homem genuinamente arrependido, lutando todos os dias para ser melhor. Hoje, Rodrigo coordena o ministério prisional da paróquia. Ele vai aos presídios, conversa com os detentos, compartilha sua história, oferece esperança. E o impacto é profundo, porque ele fala com a autoridade de quem viveu aquilo. Ele não é um padre idealista. É um ex-detento que sabe o que é cair no fundo do poço e ser resgatado. E essa autenticidade toca corações que sermões teológicos nunca tocariam. A história de Rodrigo me ensinou que não existe queda tão profunda que o amor de Deus não possa alcançar. Que não existe erro tão grave que a misericórdia não possa cobrir. E que nós, igreja, precisamos ser reflexo dessa misericórdia.
Não podemos pregar um Deus de amor e viver uma prática de exclusão. Não podemos falar de perdão e fechar as portas para quem mais precisa dele. E assim, 11 anos depois de ter sido jogado daquela ponte por 3 policiais, eu me vi trabalhando lado a lado com um deles, construindo o reino de Deus juntos. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Porque o verdadeiro milagre não foi só eu ter sido salvo daquela água. Foi o que essa salvação gerou, uma onda de amor, perdão e transformação que continua tocando vidas até hoje. E vai continuar, porque esse é o jeito de Deus. Ele transforma tragédias em testemunhos, quedas em recomeços, mortes em ressurreições.